Aqui é a carta do amor, né? Você é representada pelo amor. Então, existe um amor próprio. Você até é uma dignidade, né? Você sair de cena quando acontece uma. Olá, Escorpião. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos ver o que as cartas reservam para você hoje. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal no signo de Escorpião, essa leitura pode servir para você. Conecte-se apenas àquilo que faz sentido, porque é uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Vamos lá. Escorpião na mesa. 10 cartas para Escorpião. Caso você queira agendar uma consulta particular, veja o primeiro comentário aí fixado no meu vídeo. Lá tem o contato para que você me mande uma mensagem, eu mesma respondo. E assim podemos agendar de acordo com a sua preferência de dia e horário, tá certo? Então, recado dado, vamos às 10 cartas, fundo do deck para Escorpião. Dor. Vamos ver aqui. Olha, tô me conectando com escorpianos que precisam recomeçar do zero. Vamos ver em que sentido. No amor. Nossa, algumas mesas pesadas aqui na tiragem dessa semana, realmente. Bom, abriu com o louco, a primeira carta do tarô, Arcano Zero, né? Aqui é sempre bom lembrar que a intensidade não é tudo, né? Muitas vezes você precisa de uma direção. Antes de ser intenso, você precisa saber para onde ir. Porque o louco é a intenção pura. É antes do movimento acontecer de fato, é aquilo que você cria na sua mente, aquilo que você intenciona. E aqui o Arcano Zero veio junto com a carta do deboche, que é a lama emocional, né? Você já veio aqui como a representação do amor. Ou seja, deu ruim aqui, né? Tô falando com escorpianos que sofreram, ó, fundo do deck, dor, que sofreram uma desilusão amorosa, né? Exatamente esse é o tema, não tem como fugir disso. E no seu mental mostra uma raiva. O as de paus aqui, né? O elemento fogo no seu mental é um estado de raiva que você carrega nesse momento. Pode ser uma sede de vingança? Sim, pode ser. Porque isso aqui tá doendo muito, né? É uma ferida aberta em carne viva. Basicamente é isso que o tarot tá me mostrando aqui. E no seu inconsciente, a vontade de recomeçar, de mudar totalmente o rumo da sua vida com o Eon, que é a nova era, né? Aqui mostra um portal da noite, da deusa Nut, que é a deusa egípcia, que é o arcabouço celeste, surge Horus, que é o deus Sol, surge o dia. Então aqui fala desse movimento profundo de transmutação, dessa dor em aprendizado para você, para que você siga outros caminhos menos dolorosos na sua vida. Claro que tudo isso é um processo. Ninguém atravessa um portal assim, né? O portal é a travessia. E as travessias, elas levam tempo. Mas você já está nesse processo, né? E isso é o mais importante. Por isso que eu falei, muitas vezes a direção é mais importante do que a intensidade. Porque não adianta o louco aqui se jogar num precipício, né? Você tem que se jogar, mas no caminho certo, num caminho de libertação e ressignificação de tudo de ruim que aconteceu aqui na sua vida, nesse campo do amor, nesse período recente, né? Aqui mostra no seu histórico o eremita já saindo de cena. Então, aqui é a dor da solidão, né? Junto com as outras cartas,
O eremita sai como você, solitário, num movimento assim de bastante dor, se afastando, se retirando de cena nesse relacionamento. E no futuro próximo, o hierofante falando, olha, a sua caminhada vale a pena, porque você está se conhecendo. Tudo isso que aconteceu não é um movimento de punição. Então, essas perguntas assim, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Será que eu fui uma pessoa muito ruim na outra encarnação? Esse tipo de questionamento aqui, escorpião, fuja disso, tá? Porque isso aí só atrasa a sua vida. Aqui fala, olha, é hora de seguir em frente e confiar no processo. Porque a chave está nas mãos do Hierofante, que é o grande mago, é um mentor espiritual seu. E existem portas lá na frente, elas só vão se abrir se você chegar perto. Então existe a caminhada e você tem que focar no processo exatamente dessa caminhada, né? Dessa peregrinação que começou com o eremita. E você vai, conforme você caminha, você vai descobrindo coisas sobre si, né? Que é esse processo do autoconhecimento. E você vai se fortalecendo e você vai se afastando dessa dor que aconteceu na sua vida, tá? Ninguém esquece a dor, mas você se afasta dela. E você começa a processar, a digerir melhor isso, da forma como você consegue, tá certo? Aqui é a carta do amor, né? Você é representada pelo amor. Então, existe um amor próprio. Você, até é uma dignidade, né? Você sair de cena quando acontece uma ruptura, um deboche, né? Então, aqui pode ser uma traição, pode ser que você estava num relacionamento e a pessoa não te contou que tinha um outro parceiro. Aqui, de alguma maneira, o escorpião foi enganado. E se tem uma coisa que o escorpião não aceita, é ser enganado. Né? O escorpião não aceita ser o último a saber do que está acontecendo. Então, a sua dignidade, o seu amor próprio, te fizeram simplesmente virar as costas e seguir em frente. Por mais que você esteja carregando dor ainda. Né? Ao seu redor vem a justiça divina. Então, aqui fala muito sobre lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. A questão é você conseguir se desconectar desses cordões energéticos, da dor que isso te causou. Porque como veio a raiva na questão do mental, muitas vezes a gente se conecta com o cordão energético exatamente pelo chakra frontal, né? Porque fica pensando o tempo todo naquela situação, na pessoa que te causou essa dor. E por mais que você pense nela e esteja afastado, o mental te leva para perto dela. Então, o ajustamento aqui sai como a execução do karma, a justiça divina, é para você confiar e colocar o seu coração na balança, sabe? Deixar o seu coração mais leve e deixar que o próprio tempo se encarregue. Senão você vai ficar preso nisso. Né? Por mais que você se afaste fisicamente, se o seu mental te leva querendo algum tipo de vingança imediata, algum tipo de, como eu falei, da lei do retorno, talvez você não esteja por perto para assistir isso acontecer. E é isso que você tem que entender, sabe, escorpião? Porque enquanto você quiser ter notícias, ficar orbitando para saber se a pessoa se ferrou, isso só te coloca mais distante do seu propósito, do seu caminho. Então você tem que confiar que a justiça divina, no tempo certo, que não é você que determina, vai trazer aqui o retorno para essa pessoa. Vem também o As de Ouros, mostrando aqui um desejo que é ter uma abertura concreta, né? Então, aqui é o lado material, mas, digamos assim, é materializar essa abertura, essa nova era que sai aqui, a travessia, né, na sua vida. E a carta da arte fala, não tenha pressa. Como eu falei anteriormente, a intensidade agora
não serve, você tem que ter a direção certa e ir aos poucos, tá? Caminhar devagar. A carta da arte fala que o alquimista sabe respeitar o tempo das reações químicas. Ele sabe misturar os elementos na proporção certa e sabe respeitar o tempo da natureza de cada elemento para que haja uma reação e você tenha a transformação, a transmutação da dor no seu caso, né? Transformar o chumbo dessa dor em ouro, que é o aprendizado que ela te traz. Então você precisa respeitar o tempo das reações, da caminhada, da travessia, dos processos. Tá certo, Escorpião? Vamos aos outros conselhos do tarô para você. O que mais tem para Escorpião? O que é importante para Escorpião nesse momento? Que o tarô possa me orientar. O que é importante para Escorpião nesse momento? Exatamente o que eu falei daquele fogo no seu mental, né? Que era uma sede de vingança. Ó, é isso aqui que eu falei dos cordões energéticos, é isso aqui que te prende, ó, pendurado, você ainda está preso, uma linha cruzada interferindo aqui, você pensando na pessoa, a pessoa percebendo isso, também pensando em você, e a necessidade do corte. A rainha de espadas é a rainha que não tem meio termo, sabe? Ela passa a faca mesmo nesse sentido. Precisa cortar. Não é para ficar stalkeando, não é para ficar mandando recado, não é para ficar. E também essas pessoas, assim, que se dizem amigas, e por mais que você não pergunte sobre o outro lado, a pessoa vem e voluntariamente quer trazer notícias, né? Puxa assunto, olha, sabe fulano, então aconteceu isso. Então, assim, você tem que cortar e falar, não quero saber. Eu virei a página, tá? Porque senão começa a ter, é um telefone sem fio, né? Começa a ter aquela coisa da fofoca, levar e trazer informação. E o tarô está sendo claro, né? O que você precisa fazer nesse momento é cortar. É realmente se desconectar dessa energia, porque o que você tinha que aprender, você já aprendeu. É hora de caminhar e saber que as respostas não são imediatas, né? O caminho te traz a resposta. Olha, a Imperatriz com a carta do prazer e a conclusão. Aqui vem a questão do seu empoderamento e do prazer, mas também vem algo para você olhar, né? Agora eu tô sendo aqui consteladora. Para você olhar para sua mãe, né? Faça um paralelo aí nesse relacionamento. Veja se a história que aconteceu com você, se em algum grau, em algum aspecto, lembra histórias que você ouviu da sua mãe, tá? Ou da sua família materna. Pela parte da sua família materna, se não há uma repetição de padrão aqui, né? Vem a carta do prazer e da conclusão. Então, o prazer aqui é você conseguir ocupar o seu lugar nessa história, porque na história você tá se sentindo meio como eu posso falar? Meio vendido assim, né? Como eu falei, Escorpião não aceita ser o último a saber, não aceita ser passado para trás. E você vai recuperar o prazer, né? O prazer até de estar em outras companhias. Mas para isso você tem que ter a paciência de concluir esse processo, né? Que sai a carta da conclusão mostrando a roda gira, ainda tem atritos, ainda tem momentos de oscilação, mas confia nisso, né? Em tudo que você está passando, nas coisas que estão acontecendo, porque é como se você estivesse sendo curado aos poucos, né? Você vai ficando calejado também, porque não, não tem que pensar numa próxima vez que isso acontecer. Na verdade, você tem que pensar em se conhecer, se melhorar, evoluir, para que isso não aconteça mais, né? E você focar no prazer de ser quem você é. Então, se desconecte dessa coisa da raiva e recupere aqui o prazer. Olhe também para sua família,
principalmente do lado, as mulheres ou lado materno, para ver se isso aí não é um repeteco das histórias que você já ouvia quando criança ou adolescente, né? E de repente aconteceu agora com você. Vamos ver aqui um último conselho para Escorpião nesse momento. Que interessante, eu falei para você olhar para o lado da mãe, né? Não sei se dá para ver aqui no vídeo. E agora sai a carta do pai também. Então, olhar para o casamento dos seus pais, né? Além das histórias que acontecem com as mulheres na família, olhar, porque você pode estar, de alguma maneira, misturado nessa relação entre os dois. Aqui vem para mim uma energia de triângulos amorosos. Tá? Não, olhando as cartas assim, não tem como eu explicar, mas vem muito a energia para mim de triângulos amorosos. Você acaba não conseguindo ocupar o seu lugar, aqui é o seu lugar ao sol. Porque existe aqui uma triangulação entre você, sua mãe e seu pai. Não sei se teve alguma questão de alienação parental na sua história. Tem alguma coisa aqui que precisaria aprofundar mais, né? Eu indico também constelação familiar. Caso você queira entender um pouco melhor, também me mande uma mensagem que eu posso te ajudar. Porque vem aqui, ó, roda da fortuna nada mais é que o passado sendo repetido eternamente, né? Roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. Então, existe algo mais profundo. Numa camada superficial, você culpa outra pessoa, você é reativo, você se sente lesado, traído, enfim. Mas existe uma camada mais profunda, que é da matriz, que você precisa olhar, tá certo? Então, esse é o recado do tarô para Escorpião. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Graças a vocês, eu também levo adiante a mensagem da espiritualidade. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.